Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta sexta-feira. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. A pista sul da rodovia Anchieta, que normalmente opera no sentido litoral de São Paulo, continua com um trecho de serra totalmente interditado nesta manhã. Um acidente causa lentidão na pista norte por conta de um bloqueio. Houve uma queda de barreira na altura de Cubatão. O incidente aconteceu na noite de ontem, mas a pista permanece bloqueada para limpeza e avaliação técnica. Não há previsão de liberação da pista. Há quedas de barreiras que também interditam a serra da rodovia dos Tamoios e a rodovia Rio Santos, em São Sebastião. E a previsão é de mais chuva durante todo o dia. E agora o assunto é economia. O desemprego cresceu na maior parte dos estados brasileiros no primeiro trimestre. Segundo o IBGE, as maiores taxas foram registradas nas regiões norte e nordeste do país. 14 das 27 unidades da federação tiveram aumento na taxa de desemprego no primeiro trimestre, em comparação com os 3 meses anteriores. Nos demais estados, houve estabilidade. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE, os estados que tiveram os piores resultados foram o Amapá, com 20,2%, a Bahia, com 18,3%, e o Acre, com 18%. Já as menores taxas foram registradas em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Rondônia. O desemprego no país nos 3 primeiros meses do ano subiu para 12,7%. Este foi o maior índice desde o trimestre terminado em maio de 2018. Já são 13.400.000 desempregados no Brasil. Nos 3 últimos meses do ano passado, eram um pouco mais de 12 milhões de pessoas sem trabalho no país. O prazo estipulado para que o ex-ministro José Dirceu se entregue à Polícia Federal em Curitiba termina às 4 horas da tarde de hoje. A Justiça do Paraná mandou prendê-lo novamente para cumprimento da pena da segunda condenação na Lava Jato. A determinação foi feita depois que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou por unanimidade um recurso da defesa. O documento pedia determinação da pena pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mesmo que a prisão seja executada, a defesa do ex-ministro ainda pode recorrer. No destaque internacional, a situação continua complicada na Venezuela. A crise atinge todos os setores da população. Falta recursos básicos como comida, transporte e energia. E como se não bastassem todos esses problemas, tem ainda quem vive com doença crônica e precisa lutar contra a falta de medicamentos. Sara tem mal de Parkinson e não pode comprar remédios. A mulher sente no corpo os efeitos da escassez de medicamentos na Venezuela. O país rico em petróleo vive a maior crise econômica de sua história recente. Os poucos comprimidos que tem acesso são doados por parentes. Desde 2017, quando o governo deixou de fornecer a medicação, Sara e outros 300 mil doentes crônicos convivem com tratamento limitado. Estou tão esgotada que não consigo fazer nada, não consigo nem caminhar. Sento e tenho dores nas articulações. Por isso vou para a cama, mas me sinto presa nela. Após rejeitar a entrada no início do ano de doações dos Estados Unidos, organizadas pelo líder de oposição Juan Guaidó, o presidente Nicolás Maduro permitiu recentemente a ajuda humanitária do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Mas esta ajuda ainda não chegou até Sara, que tenta atenuar os efeitos do Parkinson com o uso de ervas, algumas silvestres. A primeira fase da assistência humanitária inclui remédios e insumos básicos que praticamente desapareceram no país. A Cruz Vermelha acredita que a ajuda vai atingir cerca de 650 mil pessoas durante um ano. A chegada de medicamentos para doenças crônicas está prevista para uma segunda etapa, ainda sem data confirmada. Em meio à carência quase absoluta de medicação para Parkinson, hoje na Venezuela, 80% dos doentes se encontram acamados ou incapacitados. Eles não têm como se cuidar sozinhos. O governo de Nicolás Maduro atribui a falta de medicamentos às sanções americanas e nega que haja uma emergência humanitária. A ONU acredita que pelo menos 7 milhões de venezuelanos, 1/4 da população do país, precise de ajuda humanitária imediata.
E para encerrar essa edição, já que o fim de semana chegou, vamos conferir as dicas culturais com a Meg Azevedo. Quais são as dicas, Meg? Olá, Paty. A gente começa com o filme Vingadores Ultimato, que afundou o Titanic no último fim de semana. Mas tem dica de teatro e de artes, veja só. We're in the endgame now. Como era previsto, Vingadores Ultimato se tornou a mais rentável história do universo cinematográfico da Marvel. E o próximo passo é desbancar Avatar, tornando-se assim a maior bilheteria de todos os tempos do cinema. Falta pouco para isso, cerca de 300 milhões de dólares. Para quem não se lembra, o longa Titanic foi lançado em 1997 por James Cameron, que assinou a direção de Avatar em 2009. De forma amistosa, Cameron compartilhou uma mensagem parabenizando a Marvel pelo feito do filme. Segundo ele, um iceberg afundou o verdadeiro Titanic, mas foi preciso os Vingadores para afundar o Titanic dele. Cameron parabenizou a conquista e destacou que a indústria do cinema está viva e bem maior do que nunca. Whatever it takes. Entre aventuras, travesseiros e bonecos, o espetáculo Tatá, o Travesseiro, montagem inédita da artesanal companhia de teatro, aborda os conflitos infantis e a coragem para lidar com eles. O cenário principal é a cama de Lipe, um menino tímido e introspectivo, que foi adotado e tem como melhor amigo seu travesseiro Tatá. Eles formam uma dupla inseparável, sempre pronta para viver diversas aventuras nos sonhos mais empolgantes e divertidos. Porém, um dia Tatá desaparece e Lipe acredita que ele foi sequestrado pelo Pirata dos Sonhos, um vilão clássico que não consegue sonhar e rouba o travesseiro das crianças por acreditar que é neles que os sonhos residem. Tatá empreende uma jornada de resgate ao melhor amigo, tendo que vencer seus medos e angústias, os quais apenas a sua imaginação será capaz de resolver. Em cartaz no Teatro do SESI São Paulo até 21 de julho. Entrada franca. Mais informações no site centroculturalfiesp.com.br. Entrada gratuita, hein? Vem se divertir com a gente. Em ano dedicado às mulheres, o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, promove 2 exposições individuais da paulistana Tarsila do Amaral e da italiana naturalizada brasileira Lina Bobardi. As mostras ocupam o primeiro andar e o subsolo do museu e apresentam tanto trabalhos emblemáticos das artistas, como a pintura Abaporu de Tarsila, quanto projetos menos conhecidos, como a revista Habitat, que Lina editou entre 1951 e 1952. Tarsila Popular fica em cartaz até 23 de junho. Já a mostra Lina Bobardi Habitat pode ser visitada até 28 de julho. Mais informações no site do museu, masp.org.br. Paty, vale destacar para o pessoal de casa que tanto o teatro como as mostras no MASP têm entrada franca. Eu volto na próxima sexta-feira com mais novidades. Até lá! Adorei as dicas, Meg. E por hoje é isso, mais informações durante a nossa programação. Um ótimo fim de semana para você e até mais!